Olá pessoal, vamos falar agora sobre relações de conjuntos. Vamos iniciar com a relação de inclusão, onde nós temos três símbolos, onde eles são os mais importantes. Nós temos o está contido, não está contido e o contém. Utilizando os seguintes conjuntos como exemplo, eu tenho o conjunto A, 0, 1, 2 e 3. Conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto C, 7, 8, 9 e 10. Como eu faço a relação entre esses conjuntos? Se o elemento de um conjunto A são também de um conjunto B, disse que A está contido em B, representado por A está contido em B. Se os elementos de um conjunto A não são de um conjunto C, dizemos que A não está contido em C, representando por A, C cortado, C. Lembrando que isso aqui quer dizer que ele não está contido. Se você observar, no conjunto C, não temos os elementos de A. E se você observar, no conjunto B, nós temos os elementos de A. E nós temos um terceiro caso. Então, pessoal, se os elementos de um conjunto A estão contidos no conjunto B, então, consequentemente, B contém A, representado por B com C invertido, que significa contém A. Se você observar, o conjunto B contém os elementos de A. Pessoal, vamos falar agora sobre a união e a interseção de conjuntos. Nós temos como símbolos de união e interseção a letra U. U voltado para cima, união. U voltado para baixo, interseção de conjuntos. O que é união? A união é a junção de dois conjuntos D e E, é o conjunto formado por todos os elementos do conjunto D e todos os elementos do conjunto E. Vamos ver esse exemplo. Nós temos o conjunto D, 0, 1, 3 e 5, e nós temos o conjunto E, 0, 2, 4, 5 e 6, representados também por esses dois diagramas. A união desses conjuntos nos resulta os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observando que quando os elementos se repetem, ele não se repete no conjunto resultado. Olhando aqui no diagrama, percebo que todos os elementos foram selecionados. No caso da interseção, é o cruzamento de dois conjuntos. D e E é o conjunto formado pelos elementos comuns, que pertencem ao conjunto D e ao conjunto E. Se nós observarmos aqui novamente no nosso exemplo, quais são os elementos que estão em ambos os conjuntos? Nós temos o elemento 0 e o elemento 5, observando que D interseção E forma o conjunto 0 e 5. Olhando aqui no diagrama, nós temos os elementos 0 e 5 na interseção desses conjuntos. Igualdade entre conjuntos. Pessoal, a palavra já fala, igualdade. Como eu sei que um conjunto é igual ao outro? Podemos dizer que dois conjuntos ou mais conjuntos são iguais quando seus elementos de um for idêntico ao dos outros conjuntos. Então, nós temos aqui como exemplo os conjuntos F e o conjunto G. Conjunto F, 5, 10, 15 e 20. Conjunto E, 20, 10, 15 e 5. Observando que não importa a ordem. O importante é que os elementos estejam em ambos os conjuntos. Então, eu posso dizer que F é igual a G. Diferença entre conjuntos. Diferença, pessoal, é a subtração de conjuntos. Vamos observar nesse caso aqui. Dado o conjunto H, 0, 1, 2, 4, 8 e 16. E o conjunto I, 8, 16 e 32. A diferença desses conjuntos é a representação por outro conjunto H menos I. O que aconteceu aqui? A interseção, que nós já vimos na matéria anterior, vai ser retirado desse conjunto. Então, nós temos o conjunto H, 0, 1, 2, 4, 8 e 16, menos 8, 16 e 32. Subtraindo os elementos 8 e 16, nos resulta
0, 1, 2 e 4. Agora, pessoal, vamos falar sobre conjunto complementar. O que é um conjunto complementar? Ele está associado diretamente à subtração de conjuntos. É relacionado com a diferença entre dois conjuntos. Achamos um conjunto complementar quando, por exemplo, dado o conjunto M e N, e o N e M. Então, N é complementar em relação a M. Exemplo, utilizamos os seguintes conjuntos: M, 2, 4, 5, 6 e 9. E N, 6 e 9. N está contido em M. Então, o conjunto complementar será complementar MN, M menos N, 2, 4 e 5. Então, pessoal, encerramos aqui a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para os próximos tópicos de matemática. Um abraço!